Olá, pessoal. Alguns alunos me pediram, para explicar um pouquinho dessa questão e como se resolver, tá? É uma questão que caiu na prova de Taipu, tá? Em 2019. É uma questão que eu considero muito difícil, tá? Porque não é comum uma questão cobrar tantos conceitos assim, né, na mesma questão, o que causaria um nível de dificuldade. Além de que, se a gente não tivesse atento a alguns detalhes, a gente poderia até acabar marcando um item incorreto aqui nessa questão. Então é uma questão que eu considero de nível muito alto, tá? Então a ideia aqui, muito mais do que simplesmente resolver a questão, é explicar os conceitos por trás dela. Então eu vou começar lendo a questão para a gente extrair algumas informações e a gente vai dividir essa questão em duas partes. A primeira a gente vai calcular o módulo da corrente e depois a fase da corrente. E a gente vai entender que tinha um pequeno probleminha no comando dessa questão, mas assim, daria para a gente entender um pouquinho, mas esse comando causou um pouco de confusão. Mas vamos lá. Uma subestação é composta por um transformador trifásico com potência nominal de 30 MVA. Relação de transformação de 138 por 34,5 kV. E reatância indutiva de 3% nas bases de 30 MVA e 34,5 kV. O lado de tensão mais alto do transformador está conectado em estrela e o lado de tensão mais baixa do transformador está conectado em delta. A potência curto-circuito trifásico na barra de 138 é igual a 1.500 MVA. Na barra de 34 kV do transformador está ligado um gerador síncrono, cuja reatância indutiva é 5% nas bases de 15 MVA e 34,5. Então a gente já pode reparar que essa base está diferente. Assuma que o fasor de tensão pré-falta na barra de 34,5 kV tem magnitude de 1 PU e ângulo igual a 0 grau. Adote potências de base igual a 30 MVA e 34,5 kV no lado de tensão mais baixa do transformador. Suponha que tenha ocorrido um curto-circuito trifásico na barra de 34,5 kV. Qual o valor da corrente de falta proveniente do lado de tensão mais baixa desse transformador? Eu entendo aqui que esse comando da tensão mais baixa não está tão correto, tá? Deveria ser do lado de alta. Mas a gente vai entender por que eu considero isso, tá? Bom, primeiramente eu vou desenhar aqui, tá? A gente tem um transformador aqui. Então a gente tem um lado de 38 kV, uma barra aqui de 38 kV, e a gente tem um transformador aqui, né, que foi dado ali, sua impedância é de em PU J, né, 3%, e a gente tem aqui a outra barra de 34,5 kV. Bom, e ele me falou que existe aqui uma impedância de curto-circuito nessa barra. Essa impedância, essa potência de curto-circuito quando ocorrer um curto-circuito nessa barra, uma potência vai fluir aqui, né, de uma fonte geradora que eu não desenhei ainda, para essa barra. A gente pode representar isso de algumas formas. A forma que eu mais gosto é entender que isso aqui nada mais é do que um gerador e uma impedância, tá, que a gente vai ter que calcular. Então, a gente tem aqui um gerador, vou chamar isso aqui de gerador, e aqui de J, impedância síncrona desse gerador, de forma que, se houver uma impedância aqui, a potência de curto-circuito aqui vai ser dado por esse gerador, que ele deu em termos de potência, que é 1.500 MVA. Ele me falou também que existe aqui conectado, né, nessa barra de 34 kV, um outro gerador, né? Tem um gerador aqui também conectado nessa barra. Então, a gente tem aqui uma impedância síncrona 2. E aqui eu vou chamar de impedância síncrona 1. Então, o que a gente tem que fazer? Isso aqui ele já deu direto. Essa aqui ele deu de forma indireta, tá? Então, a gente vai ter que calcular tudo isso, lembrando que o curto-circuito vai ocorrer aqui nesta base. Então, primeira parte da questão, achar essas impedâncias. A primeira delas, tá? Então, a primeira, né, que no caso aqui já foi dado, que é essa impedância desse gerador aqui, né, vamos chamá-lo de gerador 2, é o que está conectado na barra, vamos chamar isso aqui de gerador 1. Bom, a impedância XS2, ela foi dada e vale 5%, né? Ela vale 5%, mas é numa base aqui de 15 MVA e 34,5. Bom, a gente sabe que para nós fazermos aqui, então, a mudança, né, para um valor novo ali de impedância PU, a gente tem que multiplicar a impedância em PU
do valor antigo, né, vou chamar aqui de velho, vezes a potência, né, nova, na verdade, a gente tem que colocar aqui que é a tensão base, né, sobre a potência, né, na base antiga, tá? Então, velha, né, deixa eu colocar aqui porque não vai caber. Então, aqui a gente vai ter essa impedância, né, aqui do gerador 2 novo. Ela vai ser essa impedância também aqui do gerador 2 velho, né, na base anterior. Isso aqui vezes as bases anteriores dividido pela base nova, né? Então, eu vou ter uma tensão de base ao quadrado sobre a potência de base antiga, né, a potência de base velha, vou pôr só o V, sobre a tensão de base nova sobre a potência de base nova, tá? O que acontece? A tensão aqui é 34,5, tanto nessa base quanto na barra. Então, o que vai acabar acontecendo aqui? Essa tensão vai se cancelar com essa. Isso aqui vai ficar, então, simplesmente que a impedância em PU nova ali, daquele gerador, né? Ela vai ser a impedância em PU velha vezes a potência nova sobre a potência velha, tá? Então, isso aqui que vai acontecer. Então, o que acontece? Essa conta é relativamente simples. Então, essa potência nova vai ser 5% vezes a potência nova, né? Que a gente tem que usar aqui, ó, 30 MVA, que foi dado na questão. Então, é 30 MVA sobre 15 MVA. Então, 30 MVA sobre 15 MVA. Então, essa impedância aqui, né, do gerador 2 novo ali, né, nas novas bases, nada mais é do que 10%, tá? Então, a primeira parte aqui a gente já ticou. Bom, segunda parte agora. A gente precisa, então, calcular qual que é essa impedância equivalente aqui desse gerador 1, né? Vou criar uma nova página. Essa impedância equivalente do gerador 1, né, que a gente chamou de XS1, ela é a tensão, né, ao quadrado sobre a potência de curto-circuito. Essa impedância aqui, então, ela vai ser dada. Qual que é a tensão na barra? 138 kV, e a gente vai elevar isso aqui ao quadrado. E qual que é a potência de curto-circuito? 1500 MVA. Isso aqui é um valor em ohms, tá? Então, o que acontece? A gente precisa transformar essa potência aqui, essa impedância síncrona aqui do gerador 1, para um valor PU. Basta a gente dividir, então, aqui por essa impedância que a gente, em ohms, né? X1 aqui, que a gente acabou de calcular, dividir ela por uma impedância, né? Uma impedância base, tá? E quem que é essa impedância base? Essa impedância base nada mais é do que a impedância base que foi dada lá no circuito, tá? Como a gente está no lado de alta do transformador, a tensão de base não é 34,5, é 138. Então, a tensão de base é 138 kV ao quadrado sobre a potência de base, né, que foi dada, que é 30 MVA, tá? Bom, então, a gente sabe aqui que essa impedância em PU, né, desse sistema, vai ser 138 kV ao quadrado sobre 1.500, né, que é o valor em ohms, sobre, aqui MVA, né, sobre 138 kV também ao quadrado sobre 30 MVA. Isso aqui nada mais é do que 30 sobre 1.500. Portanto, a gente conclui que a potência, né, ali do gerador em PU, ela é 2%. Tá? Então, pronto. Aqui agora nós já temos, né, todas as impedâncias em todas as bases. Então, vamos redesenhar o circuito colocando essas impedâncias, tá ok? Então, vou criar uma nova página. Bom, a gente então temos aqui um gerador 1, né, que eu chamei de gerador 1. Ele tem aqui uma impedância equivalente de J 0,02. A gente tem aqui, vamos chamar essa barra aqui de barra 1, tá? Quem que é a barra 1? É a barra de 138 kV. Aqui a gente tem um transformador, né, cuja impedância já foi informada, que é
3%, que é 0,03. A gente tem aqui uma barra 2. Essa barra é a barra de 34,5 kV, tá? E aqui a gente tem uma outra impedância, uma impedância aqui de 0,1 PU, que é ligada aqui, né, a um gerador 2, né? Ele informou que esse gerador estava ligado. Bom, então agora está tudo, todos esse sistema está aí, então, no seu circuito equivalente. Bom, ele me informou que ocorre um curto-circuito trifásico aqui, tá? Então, esse curto aqui, trifásico, o que a gente vai fazer, tá? Primeiramente, deixa eu tirar isso aqui e desenhar as referências, tá? Então, a gente tem aqui um circuito desta forma aqui, ó. A gente tem esse circuito aqui. A gente tem esse circuito aqui. E aqui a gente tem, então, uma tensão de pré-falta, né? Que ele informou que vale 1,0 PU. Então, o que a gente faz para calcular, então? A gente sabe que a corrente de trifásica de curto-circuito nada mais é do que a tensão de pré-falta sobre a impedância equivalente, né? Essa impedância aqui equivalente, tá? E aqui reside o fato de simplesmente calcularmos, então, essa impedância equivalente. Como que a gente faz? É só eu aplicar Thevenin. Para eu fazer isso, eu vou curto-circuitar os dois geradores e encontrar a impedância equivalente vista desse ponto aqui, tá? Isso é relativamente simples, então deixa eu só fazer aqui. Vou curto-circuitar aqui, né? A gente curto-circuita e aí fica claro que existe aqui uma impedância de 10% aqui em paralelo com essas outras impedâncias. Então, essa impedância equivalente, né, ali que a gente encontrou, ela é J 0,02 mais J,003, tá? Em paralelo com J,010, tá? Isso aqui vai dar J 0,05 em paralelo com J 0,10, tá? Então, J impedância equivalente vai ser J 0,05 vezes J 0,010 dividido então por J 0,05 mais J,010. Isso aqui vai dar aproximadamente J 0,033 PU. Bom, então fica simples agora, né, para a gente calcular qual que é a corrente de curto-circuito. Lembrando que a corrente de curto-circuito é a corrente que passa aqui. Então, deixa eu fazer o curto-circuito aqui, né? Então, o curto-circuito está acontecendo aqui nessa barra. Então, vai passar uma corrente aqui de curto-circuito, tá? Lembrando que, deixa eu redesenhar aqui os dois geradores. A gente tem um gerador aqui, né? E um outro gerador aqui. Esses dois geradores, eles vão contribuir para o curto. A gente tem um gerador 2 aqui e a gente tem aqui um gerador 1 aqui. Então, vai ter uma corrente, né? Uma corrente aqui proveniente aqui desse gerador, então vamos chamar de IG1, e uma outra corrente aqui proveniente de IG2, tá? O que a gente está fazendo aqui com essa fórmula? A gente está calculando essa corrente aqui no curto-circuito, né, dessa referência, tá? Então, a gente está calculando aqui a corrente trifásica, ela é 1 fase 0 sobre J 0,033 PU. Portanto, tá? Essa corrente trifásica aqui de curto-circuito, ela é 30 fase menos 90 PU, tá? Então, a gente calculou. Só que a questão, ela não quer a corrente de curto-circuito, ela quer essa corrente aqui, ó, que está contribuindo, né? Existe essa contribuição que é o IG1. Como é que a gente faz isso? Bom, existem algumas maneiras, né? Pode ser uma forma mais rápida. A forma mais rápida é a gente considerar apenas essa impedância aqui, que é 1 sobre 5JPU. Só que aqui a gente vai fazer um divisor de corrente, tá? Então, como você poderia fazer? É IG1, ela vai ser 1 PU sobre
a soma dessas duas impedâncias, que é J002 e J003, tá? Então, vai ser J,002 mais J,003. Isso aqui vai ser, então, 20 fase menos 90 PU, tá? Essa aqui é a corrente aqui de contribuição, tá? Basicamente, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer um divisor de corrente também, tá? A gente havia calculado que a corrente de curto-circuito, trifásico lá, ela é 30 fase menos 90 PU. Bom, só que a corrente, o que a gente quer aqui é a corrente IG1, né, de curto-circuito. Então, a gente sabe que é um divisor de corrente, tá? Vezes, então, a impedância do outro tráfego, que é 0,10J, sobre 0,5J mais 0,05, né? Então, aqui, 0,05J mais 0,1J. Isso aqui vai dar, então, a corrente de curto-circuito trifásico vezes 2 sobre 3, certo? Então, o gerador 1, né, isso aqui significa que o gerador 1 está contribuindo com 2/3 da corrente do curto-circuito. Portanto, né, como a gente fez das duas formas, né, uma forma mais direta e essa forma aqui mais tradicional, né, mais completa, ela vai ser aqui 30 fase menos 90 vezes 2/3, que a gente chega no mesmo valor, que é 90 fase zero. Portanto, o que a gente descobre aqui? Que o módulo da corrente de curto-circuito já está correto. O módulo, né, aqui, ó, da corrente de curto-circuito, ela é 20 PU, tá? Então, a gente já resolveu a primeira parte da questão. Bom, mas o que acontece? A gente achou aqui que é 20 PU, mas se você analisar as alternativas, tem 3 alternativas com 20. Então, a gente precisa agora calcular esse ângulo. E é aqui que entra a segunda parte da questão e que, a meu ver, existe um problema nela, tá? Por quê? Nos faltou um pouco de informação para saber se isso aqui é uma sequência positiva ou uma sequência negativa, tá? Então, eu vou partir de um pressuposto que a gente vai chegar nesse gabarito, tá? Bom, então eu vou criar uma nova página. Bom, pessoal, então a gente tem aqui nosso diagrama, né, unifilar, e aqui a gente tem o esquema do transformador, tá? Ele pergunta a corrente, né, de contribuição no lado de baixo desse transformador, mas isso não ficou claro porque se o transformador do lado de baixo fosse conectado em estrela, não haveria dúvidas. Mas como ele está em delta, há dúvida quanto ao ângulo. Por quê? A gente sabe que essa corrente de linha aqui, ó, o IA, ela tem, né, ela é defasada, então o IA linha, ela tem uma defasada aqui, tá, em 30 graus, tá? Então o IA, né, ele tem aqui uma fase de menos 30 graus do IA linha, tá? Então, ela é raiz de 3, né, aqui, mas, enfim, como está em PU, isso não importa, mas essa corrente, essa aqui está defasada em 30 graus. Então, o que acontece? Não ficou claro para a gente, não ficou claro aqui qual que seria, então, essa fase que ele quer, né? Porque a gente calcula essa corrente de linha aqui, né, do curto-circuito, que é menos 90 graus. Mas essa aqui é menos 90 graus, mas a corrente de fase aqui está 30 graus adiantado, tá? Então, o que acontece? A gente havia calculado que a corrente de curto-circuito trifásico, ela é 20 fase menos 90, tá? Por quê? Porque todas as impedâncias aqui, né, temos todas as impedâncias e a tensão foi dada aqui, que era fase zero. Então, quando a gente divide fase zero sobre impedância, a gente acaba tendo esse ângulo, que é o IA'. Então, eu chego à conclusão que em PU, a corrente de fase, ela vai ser 20 menos 90, né, mais 30 graus aqui. Por que mais 30 graus? Porque a corrente de fase ela é adiantada em 30 graus da corrente de linha num transformador delta, tá? Então, isso aqui acabou causando confusão, tá? Para mim. Outro ponto, tá? Então, ela é menos 60 graus amperes aqui, né? Perdão, amperes não, tá? PU, perdão. Então, ela é PU.
Isso significa o quê? Que essa corrente aqui do lado de alta também, né, como essas bobinas aqui, né, essa bobina verde está relacionada a essa, então elas têm a mesma fase, tá? Então essa corrente IA aqui também vai ter 60 graus, tá? Então, se ele tivesse perguntado qual que é o valor da corrente aqui em PU na barra de alta, não haveria dúvidas desse menos 60, tá? Então fica aí a minha dica de que para mim houve um erro no comando da questão, mas se alguém enxergou algo diferente, posta aí nos comentários para a gente tentar resolver, tá ok? Bom, pessoal, esse era o vídeo de hoje, uma questão bastante complicada de se resolver. Muito obrigado, até o próximo vídeo e tchau.